Bem-vindos aí a mais um vídeo da VFR Electronics. Olha, outro BJ300. Tá, aí o cliente me falou que parece que ele abusou do bichinho e queimou. Então ele mandou aqui o BJ300. Ele avisou também que ia mandar os transistores que ele havia comprado. Então tá aqui, 2 M1104. Tem que testar e ver como é que tá. Vem nos pacotinhos bonitinhos aí, né? E aqui vem uma cartinha. Olá, Vitor. O linear está funcionando. Acredito que tenha queimado os transistores de potência por conta do ROI, que estava o tempo todo muito alto. Solicito correção, alteração do pedido de entrada do linear, conforme visto nos seus vídeos de reparação em outros aparelhos. Meu principal objetivo é acertar esse problema de ROI, pois o jeito que está não dá para usar corretamente. Solicito modificar a ventoinha para acionar quando acionar a transmissão, né, o PTDE. No caso do rádio, não ficar ligada direto. Solicito também a orientação do funcionamento dos botões frontais, pois aparentam que nem estão funcionando. Parece que quando são acionados, nada muda. Ok. Vi seus vídeos que alguns lineares davam mais de 300 watts em SSB. Em 80 metros, exatamente, sempre com carga não irradiante, tá? Com dummy load. Se conseguir deixar esse meu com mais potência, melhor. Os transistores estão indo junto com o linear, conforme falei pelo WhatsApp. Bom, finalizando, solicito deixar a bichinha, o linear, né, melhor do que de fábrica, fazendo as correções e as modificações necessárias. Forte abraço, beleza? Não vou divulgar aqui o nome do cliente, claro, né? Não costumo fazer isso, salvo exceção quando um cliente pede, né, isso. Aí tudo bem. Aí o cliente autorizou, mas eu não tenho hábito aqui, pessoal, falar nome de clientes, tá? Por uma questão de preservar a identidade das pessoas. Então tá, ele já falou que tá queimado mesmo, então a gente vai trabalhar em cima desse BJ300, tá? E fazer o que ele havia solicitado aí. As orientações daqui da parte frontal, eu oriento em alguns vídeos, tá? No BJ300, o liga-desliga aqui, né? Power. Aqui, se você falar em amplitude modulada ou modos digitais, ou FM ou AM, né? Sempre que usar portadora contínua, principalmente modos digitais, acionem essa tecla aqui, hike. Desculpa. Acione, deixe aqui em modo AM, tá? E acionem aqui a tecla posição hike, tá? Porque hike aqui eu já falei, pessoal. Hike aqui é para potências acima, se fosse original, né, acima de 5 watts. E aqui abaixo de 5 watts, tá? Então low aqui do linear corresponde à potência de excitação do rádio que você vai usar, tá? Isso originalmente falando. E depois da modificação do pi também, só que daí altera valores, né? Por exemplo, original, 5 watts para baixo. High, 5 watts para cima, até 10 watts, tá? Mas mesmo original, ela tá dando problema do ROI entre o linear e o rádio. Então, por isso que eles vêm para cá para fazer a alteração no PID de entrada e você pode usar o rádio. Aliás, qualquer rádio você pode usar, inclusive com excitação máxima de 30, 35 watts em SSB. Em SSB. Se for em amplitude modulada, frequência modulada, modos digitais, aí então você passa para a função high e usa apenas 5 a 10 watts no máximo para a portadora contínua. Isso é eu aqui da VFR Electronics, estou passando essa orientação para vocês. Mesmo depois que ela for modificada com PID de entrada. Por quê? Não sobrecarregar não só a fonte de alimentação que você está usando, como também os transistores do linear. Pessoal, uma coisa que talvez o pessoal não entenda, o funcionamento do SSB... Onde é que está esse fio? Ah, é a ventoinha aí, deve estar. Tem um fio aqui solto.
O funcionamento de um equipamento, seja linear, aqui tá. O funcionamento de um linear, qualquer linear, tá, pessoal? Em SSB vai funcionar maravilhosamente bem. Agora, no momento que você usar amplitude modulada, modos digitais ou frequência modulada, você tem que trabalhar com potência reduzida, sempre, tá? Ah, mas eu tenho linear e eu quero que dê 500 watts. Perfeito, vai te dar os 500 watts. Só que vai chegar um momento que você vai queimar o linear, tá bom? E outra, para modos digitais, para amplitude modulada e frequência modulada, não é necessário muita potência, certo? Primeiro, amplitude modulada para local ou DX curto. O que é um DX curto? É você dar um câmbio rápido e é uma coisa que você vai falar por alguns instantes. Se você tem hábito, numa rodada, de falar em amplitude modulada para DX mais longo, o QSO, então você não, esses lineares transistorizados, eles não são muito apropriados para isso, tá? Salvo exceção, lineares que suportem por muito tempo esse tipo de potência, tá certo? O ideal para amplitude modulada é valvulada, a gente sabe, mas nem todos conseguem um equipamento valvulado. Então, assim, ó, não abusem da potência. Você pode fazer um DX em amplitude modulada, mas não abuse da potência. Utilize no máximo 50% do seu linear. Se é um linear de 500 watts, utilize em 250. Se é um linear de 300 watts, utilize em 150 e assim vai. Tá bom? Importadora contínua. A mesma coisa a fonte de que vocês usam, seja ela chaveada ou seja ela analógica. Não ultrapassem 50% da capacidade dela, senão vai dar problema nas fontes, tá? Salvo exceção, algumas fontes chaveadas, tá? Que suportam bem aí 80%, 70%, 80% da capacidade dela, tá? Algumas fontes chaveadas, não são todas. Eu digo isso porque é tipo assim, uma lei da física, né? Se você pega... Eu vou citar um exemplo de novo, pessoal. Vou citar um exemplo. Os carros que a gente compra, os veículos automotores, eles vêm ali com o velocímetro marcando geralmente até 200, 220, 240, tá? O motor, ele suporta essa velocidade, por incrível que pareça, até mais às vezes. Só que eu pergunto para vocês, vocês vão, só por causa que o carro de vocês vão a 220, 240, vocês vão dirigir nessa velocidade? Primeiro que é proibido, né? Mas segundo, se fosse permitido andar a 240 por hora, vocês colocariam o motor do carro de vocês, que vocês pagaram caro, nesse nível? Quanto tempo vocês acham que esse motor iria durar a 240 por hora, digamos, todos os dias? Não ia durar muito, né? Ia haver um desgaste e loguinho ia dar problema no motor. A mesma coisa é para lineares, fontes de alimentação e rádios, salvo exceção rádios que eles já têm um limite ali de 100 watts. Os rádios em geral, pessoal, o PA deles, o amplificador de potência, eles suportam até 200 watts. A gente vê aí o pessoal que gosta de dar uma palitada nos rádios, bota lá 200 watts, 170. Pode fazer isso? Pode, só que sim, você vai danificar alguns componentes vitais do PA e inclusive do low pass filter dos rádios. Então, é a mesma coisa rádio, tá? Se você ultrapassar 50% da potência de um rádio de 100 watts, até não é tanto problema. Tem rádios que eu já mostrei em alguns vídeos que o rádio rende 200 watts de boa. Só que assim, ó, isso é o que eu mostro. Agora, o que a gente faz depois é ajusta ele ali e volta para 100 watts ou coloca 110, 120, tá bom? No máximo 150. Tem aí um rádio que tem um tanque final que é um canhão, que aguenta bem, é o 80C, o 747 GX, tá? Esses rádios aguentam. Mas é assim, a gente tem que ter cuidado. Quando o cliente pede
O cliente pede, a gente passa informação, orienta, olha, assim, assim, assim. Mas o cliente quer, a gente faz. É o cliente que está ciente que o rádio poderá dar um problema com essa potência toda. Então, se ele quiser correr o risco, o problema é do cliente. Ele que vai pagar depois, tá bom? Então, assim, ó, linear. Linear é feito para a potência que ela dá. Qual a potência que ela dá? Ah, ISBJ 300. Dá lá em 80 metros, 350 watts. Isso é quando o ganho dos transistores permitem essa potência, que geralmente no máximo é 250. Porque ele é vendido lá no AliExpress, ali é por 100 watts, né? É vendido na base de 100 watts. Tá? E 300 watts dá em 80, porque a gente está fazendo aqui no laboratório, carga não irradiante, etc e tal. Ah, ele aguenta bem essa potência? Sim, em SSB. Sempre eu friso isso. Essa potência em SSB para câmbios não muito longos, tá? Então você pode utilizar numa rodada aí, durou 1 hora a rodada, você vai usar de boa, picos de 300 watts, tá? Mas não me usem em AM, FM ou modos digitais, jamais. Vocês vão arrebentar com o BJ300, mesmo depois de modificado o PID de entrada. Porque o PID de entrada, ele é só para corrigir a questão do ROI entre rádio e linear, tá bom? Isso não só no BJ300, qualquer outro linear. Então, assim, ó, não abusem dos equipamentos, dos rádios de vocês, tá? Obedeçam, como é que é? Obedeçam a placa de limite de velocidade, 80 km, né, para carro, em algumas estradas e no caso aqui, né, para esses lineares, se possível, né, vocês utilizarem, por mais que eles suportem, né, um pouco menos da potência limite, você vai ter um linearzinho aí para muitos anos. Tá bom, pessoal? Então, eu sempre oriento assim. O linear, ele aguenta 300 watts em 80 metros, tá? Mas em SSB. Em SSB vai bem, tá? E geralmente todos os lineares, quando vai subindo as bandas, a tendência, por causa do corte de transição do transistor, ele vai baixando a potência. Então, chega lá eu me admiro que ele chega a 150 watts lá em 11 metros. Não era nem para isso, era para ficar só 100 watts, ele passa, tá bom? Então, mostra que é um linearzinho guerreiro aqui. Bom, sabendo utilizar, vai longe, tá bom? Sabendo utilizar, vai longe aí esse linearzinho. Tá, pessoal? Então, é isso que eu falo para vocês, tá? Usem com sabedoria os equipamentos de vocês. Isso não só para o BJ300, qualquer equipamento, qualquer linear, qualquer rádio, certo? E cuidem das antenas de vocês, se não tá com problema de ROI, etc, e etc, e etc, tá bom? Porque eu já disse, não adianta pegar um equipamento novo, um linear novo, querer botar numa antena que não presta. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Tá certo? Ó, então lá, vamos mexer nesse rapaz aqui. Então tá aqui o linear aberto, como vocês já conhecem por dentro, certo? Tá aqui, ó, intacto. Linear PCI tá íntegra. Mas o que eu observei foi isso aqui, ó. Deem uma olhada nisso. O que é isso? Isso aqui, sabe o que foi? Os contatos aqui desses fusíveis, que são de bulbos de vidro, esquentou e derreteu a capa plástica aqui dos fusíveis. Olha aí, derreteu, tudo tá duro, não dá nem para tirar. Vou ter que ver o que eu vou fazer aqui, tá? Olha só, esquentou e provavelmente os transistores entraram em curto, tá? Deixa eu diminuir aqui. Os transistores entraram em curto-circuito ou em fuga. Eu tô achando que entrou em fuga. E aí excedeu o limite de consumo de amperagem, né, o consumo de corrente, tá? E superaqueceu os fusíveis, eles não romperam. E aí o que acontece? Derreteu a capa plástica. Derreteu essa capinha aqui. Então já temos aí um probleminha diferente aqui no BJ300.
certo? Mas vamos ver aí o que mais que aconteceu. Bom, o proprietário diz que os transistores estão queimados. Eu vou removê-los e vou testar, certo? E vamos ver o que acontece aí com esse moço por baixo aqui da PCI. Tá aí, já removemos aqui os fusíveis, né? Olha, derreteu tudo mesmo, hein? Caramba, rapaz, ó, derreteu tudo. Na verdade, o que derreteu foi só a capa, tá, pessoal? Não aqui a parte do suporte do fusível. Aqui ainda tá funcional, só a capinha que derreteu. Então, provavelmente vai dar para reaproveitar aqui o suporte, só tirar essa capinha que derreteu em cima, aqui a gente vai ter que tirar tudo. Mas o suporte com o fusível estão bons. Aparentemente, vou dar uma olhada. Esse aqui tá feio, né? Eita, esse aqui tá feinho, hein? Isso aqui nós vamos ter que ver, acho que não vai dar para aproveitar não, eu tava pensando que dava para aproveitar, mas não dá não. Um plástico que não suporta alta temperatura, também não foi feito para temperatura alta, né? E aqui a PCI tá íntegra, tá bom? Então, a princípio não tem problema nenhum. Certo? Vamos ver agora como tá o restante. Já removido aqui os transistores danificados, isso vai para o lixo. E aqui os dois novos, já removi aqui do pacotinho, certo? Para colocar aqui nesse lugar aqui. Claro que eles vão ser colocados depois que a PCI estiver fixada no dissipador. A gente só vai fazer o que precisa, né? Toda essa parte aqui da instalação do circuito do PID de entrada para funcionar direitinho aí e ver o que vão fazer aqui, tá? É isso aí. Aí, pessoal, vocês não vão acreditar. Olha só. Deu para salvar aqui os suportes com os fuzis, sabe por quê? O aquecimento comprometeu um pouco do plástico, mas não a integridade física dos contatos do relé, tá bom? Então, assim, o plástico tá um pouquinho torto ali, mas ele não alterou, digamos assim, a conexão aqui dos terminais, a distância. Se ele tivesse derretido a ponto de mover isso aqui daqui, aí já não daria, aliás, já daria problema, porque por causa do tamanho do fusível. Mas não, a parte de metal aqui dos contatos e a distância deles estava certinha. Foi só aqui um pouquinho que ele derreteu, mas foi a capa que estava por cima que derreteu do que propriamente dito essa basezinha aqui. Então deu para reaproveitar aí esses dois suportezinhos aí, tá? Tá feinho assim, mas tá funcional. Então bom, porque isso aí não vai onerar para o cliente, tá bom? Porque aqui, ó, essa parte de metal aqui que pega os fusíveis está íntegra, não tá estragado, certo? Essa parte tá boa, então deu para reaproveitar. Beleza. Bom, vamos ver o resto aí. Já fazer a modificação e provavelmente na próxima etapa já trazer o linear com os transistores já instalado e tudo. Então tá aí já os transistores novos. Eu faço uma marquinha aqui com caneta, tá, pessoal, para marcar o ganho de cada transistor, tá? Opa, não tô filmando, que coisa louca. Eu faço uma marquinha aqui, ó. Isso aqui tá anotado depois que eu testo os transistores novos, eu marco com caneta aqui para saber o ganho deles, o HFE, tá bom? O HFE. Então, vocês vão ver uma coisinha diferente aqui, porque fui eu que risquei aqui, tá bom? Tá instalado já o circuitinho do PID de entrada. Fusíveis, tá tudo ok. E aqui, esse fiozinho aqui que eu vou instalar aqui o circuito de ventilação, tá? Vai ter o circuitinho aqui, eu vou instalar depois. Mas vamos partir para o teste aqui dos transistores. Então, já estão instalados aí. E vamos
ver a excitação. Naturalmente que, como eu já instalei o circuito DP de entrada, eu posso botar aqui, ó, excitação aqui 34 watts. Vamos ver aqui, 34 watts em 80 metros, tá certo? 34 watts. Então, vamos ver o que acontece. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. A bagunça aqui tá grande, deixa eu ver na bancada, tem que arrumar. O que foi? Ó, meus... Tem um bichinho aqui no laboratório. Só um pouquinho. Olha, tá chorando, quer sair. Só um minutinho que eu vou soltar um bichinho aqui. Fui lá soltar cachorrinho aqui. Uma pequenininha, parece uma vaquinha. Tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Que é potência de excitação, né? Aqui no caso 34, opa, passar para a escala de 200 watts aqui, ó, escala de 200 watts. Eu tenho então o power, o call, vamos ajustar aqui o call e o ROI. E o ROI deu bem baixo, ó, em relação a esses transistores aqui. Circuito, ah não, isso aqui é bypass. Linear tá desligado. Vamos ligar o linear, né? Ligando o linear, já na posição low, que é para dar o máximo de potência, ou seja, eu tô com aqui como se fosse potências abaixo de 30 watts, tá bom? De 30 watts para baixo. Podia botar aqui, ó. Aqui daí seria potências de 35, picos de 40, se eu quiser menos potência no linear, mas se eu quero mais... Pessoal, acho que não tá filmando, né? Eu tô aqui... Deixa eu centralizar aqui. Voltando à explicação. Deixa eu desligar o linear. Quando eu tiver aqui potências muito baixa, 5 watts, 10 watts, eu boto aqui no LO, tá certo? Quando eu tiver potências acima de 10 watts e eu não quiser forçar muito, eu posso colocar na posição high, até 35 de pico, 40 de pico. Em SSB, sempre lembrando em SSB. Modos digitais, deixo no high, opera com 5 ou 10 watts, tá? Modos digitais AM ou FM. Mas eu tô deixando aqui na posição LO com 35 watts. É para teste, tá bom, pessoal? É para teste. Então vamos ver o que acontece. Vamos ligar o linear. Ligando o linear, vamos ver que potência vai dar lá em 80 metros, hein? Lembrando que estamos em 80 metros. Ó, 305 watts. Show de bola, hein? Tá bom? E o pi de entrada normal, 1.2,5, tá? 1.2,5, que nem dos vídeos anteriores. Certo? Então tá aí. Tá? Show de bola. Deixa eu ver uma coisa aqui mais ou menos próximo ali de 40 metros. Próximo de 40 metros. Pedir entrada, mesma coisa. Potência. Aqui, ó. Mesma coisa dos outros vídeos. Tá bom? Mesma coisa dos outros vídeos. Vamos dar um salto lá para 11 metros aqui no início. Certo? Aqui o pedir entrada, beleza. E potência, quase 200 watts, 194. Eita, que tá rendendo legal lá em 11, hein? Vamos ver aqui em 20 metros. Aliás, para baixo. No início aqui. Não é a banda exata de 20 metros, é próximo, tá bom? Como é um linear toda a banda, a gente faz só... Olha aqui, ó, que interessante, o ROI ficou 1 por 1. Com potência de 178 watts. Interessante, 178 watts. O ROI bateu 1 por 1 aqui. O circuito do pedir entrada tá bem para isso aqui. Se eu botar muito em cima, o que acontece? Eu vou ter aqui 210 watts, tá bom? Ó, zerou, 210 watts. E o pedir entrada também tá baixo. Show de bola. Está na parte central, né? Na posição central do linear, tá bom. Volta aqui para os 80 metros, onde a gente quer que dê mais potência, então... O pedir entrada corrige, mas ali para 1.2,5, certo? Com
300 watts também pudera, né, pessoal? 300 wattinhos no coco. Tá certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Ah, quero saber. Escala 200 watts. Vamos ver aqui. Muda pra cá no power. Não, no power não. No power a gente já sabe que é 30 e poucos watts. Vamos ver no call. Ó, o call total ali. E realmente, tá? Eu pedi entrada ali, ó, bem baixo. Isso aí qualquer rádio opera de boa. De boa. Linearzinho, ficou show de bola. Vamos finalizar essa parte do circuito aqui de ventilação. E vamos ver como é que fica no geral depois. Tá bom? Então tá aí linearzinho já pronto, já foi feito aí o circuito do sistema de ventilação, tá? Que o cliente pediu cada vez que acionasse a transmissão do rádio, né? Que a ventoinha trabalhasse. No caso aqui, ó, linear liga, já normal, não ligou a ventoinha. Mas no momento que a gente aciona a transmissão, ó, e tem um timerzinho bem pouquinho aqui, normal, que é um capacitorzinho que tem ali, tá? Então, acionou a transmissão para transmitir, né? Vai transmitir aqui, ó. Olha lá. Ele aciona. Enquanto tiver o PTT do microfone acionado, a ventoinha vai ficar trabalhando, certo, pessoal? Então, ó, tá falando, modulando, tá ali, ó. Mesmo em SSB, digamos aqui, ó. Vou colocar aqui em modo LSB, vamos ver se eu consigo falar, né? Meu pobre do radinho ali, ó. Olá, olá, atento, olá, 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 tô falando e tá ventilando ali o linear, certo? No momento que eu larguei, ele para, certo? Ficou show de bola, mais um BJ300 aí terminado, tá bom? Pessoal, só um detalhe que eu quero informar para vocês, tá? Esse sistema do circuito de ventilação deste linear, por enquanto, tá? Da seguinte forma, mesmo com o linear desligado em bypass, se você acionar o PTT no caso do rádio aqui, tá? Eu vou falar aqui, ó, o bypass, olá, 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 tá acionando. Por quê? Porque o circuito do linear, ele não tem um sinalzinho que comande aqui. Poderia até fazer, mas aí o circuito encarece muito a questão aqui da montagem, tá? E eu quero cobrar o mínimo possível do cliente quando pede para fazer aqui a modificação do pedir entrada, certo? Então, assim, ó, eu penso que se o camarada vai usar um BJ300, ele vai usar ela ligada, certo? Não desligada. Então, assim, ó, usou ligado, tá funcionando. Desligado, dificilmente você vai falar em bypass, tá? Se você tem um BJ300, é para ela estar ligada. Então, naturalmente vai funcionar. Então, o que acontece? Em bypass, vai aqui, ó, olá, 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 tá? Mas isso aí não atrapalha em nada, porque você não vai usar em bypass. Muito difícil. Você vai usar o linear ligado, certo? Então, aí beleza, tranquilo. Olá, olá, olá. Tá aí, ó, funcionando perfeitamente, tá? E automático agora. Certo? Mais tarde a gente vê outras questões aí do BJ300. Porque se eu começar a bolar circuitinho aqui e ali, vai encarecer muito para o cliente começar a fazer modificações no BJ300. Isso eu não quero, certo? Eu quero o principal, que é a correção do pedido de entrada e o máximo aqui um sistema automático da ventilação. Tá bom? Não dá para inventar muita minhoquinha não, senão já encarece demais o bicho. Tá certo? Pessoal, se inscrevam no canal da VFR Electronics, dê aquele likezinho, o joinha para nós, para continuar fazendo os vídeos e explicando algumas dúvidas. Clique no sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.